Olá pessoal, nesse exercício que nós vamos tratar agora, esse nosso terceiro exercício sobre fluxogramas, é um exercício que é relativamente simples, mas que ele é muito importante porque ele vai nos demonstrar aqui uma das estruturas que é muito importante para a construção de um algoritmo, que são as estruturas de condições, tá certo? Qual é o objetivo desse nosso algoritmo? Nós vamos precisar criar um algoritmo que vai identificar se o número informado ele é par ou ele é ímpar. Como é que a gente consegue primeiro saber se o número é par ou se o número é ímpar? Para a gente conseguir identificar isso, como é que nós podemos fazer? Nós podemos pegar o número que foi informado, dividir por 2 e se o resto da divisão for igual a zero, significa que o número é par. E como é que a gente consegue calcular isso? Vamos aqui pegar um exemplo, o número 13. O número 13 dividido por 2 dá igual a 6 com o resto 1. Logo, o número 13 é um número ímpar, ok? E se a gente pegar agora o número 14? Se nós fizermos a execução desse mesmo algoritmo com o número 14, o que é que nós vamos ter? 14 dividido por 2, nós temos 7 e o resto 0. Então, nós vamos perceber que isso também vai se aplicar para os demais números inteiros naturais, que, por sua vez, sendo divisível por 2 e o resto for igual a 0, eles vão ser considerados como os números pares. E para a construção do nosso algoritmo, nós vamos observar aqui, dentro desse fluxograma, a seguinte estrutura. Primeiro, nós temos aqui o símbolo de início, logo depois nós temos esse símbolo que representa a entrada de um dado, nesse caso é o número que o usuário vai informar, e aqui nós temos uma seguinte verificação. Lembre, quando nós temos esse símbolo de losango, nós estamos tratando sobre a representação de uma verificação. E qual é a verificação que nós estamos fazendo aqui? Se o resto da divisão deste número por 2 for igual a 0, se isso for verdadeiro, nós temos um número par. Se isso for falso, nós temos um número ímpar. E independente de qual seja o caminho, logo depois nós vamos finalizar o nosso algoritmo. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse exemplo. É muito interessante quando a gente começa a aprender a utilizar essas estruturas de condição, porque são elas que vão nos auxiliar no decorrer da nossa disciplina. Então é isso, pessoal, e finalizamos o nosso terceiro exemplo.